Hoje eu estou contente porque essa semana o taxímetro do STF voltou a rodar, ou seja, eles voltaram às atividades trazendo esperanças em relação aos julgamentos, tanto da tese da revisão da vida toda, quanto também da revisão do FGTS, que a gente vai falar nos próximos vídeos. Mas hoje, especialmente sobre a revisão da vida toda, todos vocês sabem que o placar ficou empatado em 5-5. Estamos aguardando apenas o voto de desempate do ministro Alexandre de Moraes, que vai garantir ou não esse direito aos aposentados, para que possam incluir todo o seu período contributivo, principalmente as contribuições anteriores a 1994, aumentando a sua renda mensal. Então, sem muita perda de tempo, vamos direto ao assunto. Enquanto roda a vinheta, só peço a vocês que se inscrevam no canal para quem ainda não é inscrito e deixe aqui embaixo nos comentários um oi, um olá, para que o YouTube comece a perceber que você está interessado em assuntos com esse conteúdo. Como eu até já disse inicialmente, a revisão da vida toda é uma ação judicial pela qual os aposentados pedem para que todas as suas contribuições sejam consideradas no seu cálculo, principalmente as contribuições anteriores a 1994. Período que houve a conversão da moeda. E o direito desses aposentados e aposentadas é um direito legítimo, porque pede algo que já está na legislação, ou seja, o melhor benefício possível na época da concessão da sua aposentadoria. Mas isso, por si só, não significa certeza no julgamento dos ministros do STF, porque tanto os argumentos pelo lado dos aposentados estão contidos na Constituição Federal, como também os argumentos contrários, já que englobam vários argumentos econômicos que também estão contidos na Constituição. Daí a importância desse julgamento lá no STF, porque o STF nada mais é do que o guardião da nossa Constituição Federal. E esse argumento de prejuízo aos cofres públicos, caso seja positivado a revisão da vida toda, é um dos principais argumentos adotados pelos ministros que votaram negativamente, conforme eu expliquei bem detalhadamente no vídeo passado, que eu vou deixar no final desse vídeo para que vocês possam assistir, quem ainda não assistiu. É muito importante para que vocês entendam essas questões, principalmente nesse ano, que é um ano eleitoral. Vocês, aposentados, não sabem o poder que vocês têm, porque na última eleição foi com a maioria dos votos de vocês que esse presidente conseguiu se eleger. E esse argumento, utilizado pelo ministro Cássio Nunes, que foi o primeiro voto contrário à tese da revisão da vida toda, é um argumento factoide, porque ele simplesmente alegou, sem nenhuma prova ou alguma evidência, de que a Previdência teria um rombo de mais de 46 bilhões. A projeção de gastos apresentadas pelo governo desse então presidente Jair Bolsonaro é muito exagerada. E por que acreditamos que esses números estão totalmente exagerados? Porque simplesmente não são todos os aposentados da Previdência Social que terão suas aposentadorias revistas com essas ações. Apenas um grupo de aposentados que precisam, sim, por justiça, incluir todas as suas contribuições no seu cálculo, no momento que ele se aposentou, e isso não foi feito. Isso sim é um rombo, por que não dizer um roubo? Então basta fazer uma simples suposição. Acaso a revisão da vida toda passe no STF de forma favorável aos aposentados, serão apenas 10 anos de recálculo. As pessoas que já têm mais de 10 anos que se aposentaram já estão descartadas, por força de lei, desse pedido, dessa ação de revisão da vida toda. Além do mais, a gente conta também com a reforma da Previdência, que ocorreu em 2019. Então, as pessoas que se aposentaram depois de 2019 obedecem outros critérios, outras regras. Não fazem e não podem fazer parte do pedido da revisão da vida toda. Então, não vai ter esse gasto estratosférico como eles estão falando. Isso é conversa para boi dormir. E ainda tem muita gente na dúvida onde ocorreu, em que ponto se originou a injustiça praticada pelo INSS nesses casos dos aposentados que tinham suas maiores contribuições antes do Plano Real. E para quem ainda tem essa dúvida, eu vou explicar rapidamente, eu tenho certeza que vocês vão entender onde se originou a maior injustiça praticada pela autarquia do INSS, no meu humilde entendimento. É que em 1998 ocorreu também uma reforma da Previdência, como essa que nós tivemos agora recentemente, em 2019. Tanto essa reforma da Previdência, como a outra de 1998, trouxeram regras mais duras e difíceis para o cidadão se aposentar.
e principalmente mudança nos critérios de cálculo do INSS. E sempre que ocorrem mudanças previdenciárias, são criadas regras transitórias e regras permanentes. As regras transitórias, que vocês conhecem como regras de transição, elas buscam proteger quem já estava para se aposentar, mas aí foi surpreendido por novas regras do INSS que dificultaram a sua aposentadoria. Então, uma regra transitória, ela não te dá a possibilidade de você se aposentar por uma regra mais branda, mas ela também não te pune severamente com a chegada das novas regras. Então, essas regras de transição, ela funciona como se fosse um meio termo, que você já estava contando há muitos anos chegar o momento da aposentadoria e ainda assim contribuindo por décadas para não ser prejudicado, punido por uma nova regra, por uma nova legislação. Por isso ela tem essa denominação, regras de transição, para não prejudicar aquele cidadão que já está prestes a se aposentar. Agora que eu já te expliquei o que é uma regra de transição, você vai identificar facilmente onde está a injustiça provocada pela Previdência Social. E eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem mastigadinho. Digamos que uma pessoa, vamos botar o nome de João, já tinha 31 anos de contribuições em 1999. Mas em 1999, com a reforma da Previdência daquela época, surgiu uma nova legislação. Então, como João não tinha ainda seu direito adquirido, ele faltava pouco para ele conseguir a sua aposentadoria, ele deveria ser auxiliado, pelo menos, por uma regra de transição, correto? Mas imagina só o que aconteceu com esse exemplo do João. A regra de transição que deveria ser aplicada para proteger os direitos dele, a sua aposentadoria, que ele já ia conseguir, não auxiliou. Pelo contrário, prejudicou João. Porque essa regra de transição que foi elaborada na época, ela foi muito mais desvantajosa do que a regra permanente que foi criada para quem ainda nem estava afiliado ainda na Previdência Social. Moral da história: João não pôde incluir as suas mais altas contribuições no seu cálculo no momento que ele se aposentou. Mas um outro cidadão, por exemplo, José, que acabou de se filiar no sistema, vai poder fazer. Isso aconteceu em muitos casos e prejudicou severamente milhares de aposentados. A regra permanente, portanto, ela confere direitos aos aposentados de incluírem todas as suas contribuições. E nesse exemplo que eu citei, provavelmente é o seu caso que está me assistindo, tiveram suas maiores contribuições nesse período anterior a 1994, vocês foram atingidos também, como João, por uma regra de transição que não permitia incluir todas as suas contribuições, principalmente as mais altas, no seu cômputo, no seu cálculo da sua aposentadoria. Eu costumo dizer que a ação da revisão da vida toda é uma ação de exceção, porque o comum, quando o cidadão começa a trabalhar, ele recebe poucos salários, salários mais baixos, e vai aumentando gradativamente ao longo da sua vida laborativa. Daí ser a revisão da vida toda uma exceção, que ela visa permitir que o aposentado possa incluir no seu cálculo suas maiores contribuições, as suas contribuições, os valores dos seus salários mais altos, mais expressivos, antes de 1994, e esses salários foram caindo ao longo da sua vida laborativa. Por isso, a exceção. E uma pergunta que sempre me fazem por aqui é se você deve ou não esperar o julgamento do STF. Não existe uma fórmula mágica para a gente identificar se esses processos judiciais, principalmente que diz respeito à Previdência, se eles vão ter sucesso ou não. Nós estamos todos dependendo do único voto do ministro Alexandre de Moraes. Mas a dica que eu dou a vocês, primeiramente, é que vocês tentem fazer os cálculos para se certificar se vale a pena uma demanda jurídica. Até porque esse é um tipo de ação que só pode ser requerida na Justiça, pela via judicial. O INSS não vai fazer direto uma revisão dessa natureza, porque depende da obrigatoriedade, da determinação do STF. Se você preenche os requisitos, comprova que suas maiores contribuições foram nesse período anterior a 1994 e as contribuições foram caindo, seus salários foram caindo ao longo dos anos, é bem provável que você tenha direito sim a entrar com a sua ação da revisão da vida toda. Não esperem o STF, porque assim você consegue interromper o prazo decadencial, que é aquele prazo contado do primeiro mês subsequente quando você começou a receber o seu primeiro pagamento como aposentado.
Então, contados de 10 anos, se você já estiver perto desse prazo, entre logo na justiça, porque o direito não socorre aos que dormem. E uma outra coisa também que traz de benefício, se você entrar logo com a sua ação, é porque já começa a correr os atrasados, caso a ação seja procedente no STF. Esses atrasados é a diferença entre a renda atual que você recebe da renda revisada, que já está somada a todas as suas contribuições. Então gera esses atrasados que você vai receber no final da sua ação. Tanto se você entrar logo com a sua ação, já vai contar mês a mês dessa diferença, além de juros e correção monetária, desde o momento que o INSS for citado para responder a sua ação em particular. E eu espero que vocês continuem com esse pensamento positivo, que vai dar certo, que essa ação da revisão da vida toda, esse tema 1102, que está sendo discutido no STF, ganhe um voto positivo a todos os aposentados do Alexandre de Moraes. Eu sei que é difícil, mas para deixar vocês um pouquinho menos ansiosos, além de doses de maracujá na veia, como eu sempre recomendo a vocês, eu relembro aqui que o STJ, a instância inferior ao STF, julgou totalmente favorável essa tese. Foi por unanimidade. Lógico que o INSS iria entrar com recurso. Entrou com recurso para jogar essa discussão para o STF. Mas antes dos primeiros votos dos ministros do STF sobre esse tema 1102, foi também proferido positivamente o parecer da PGR, da Procuradoria-Geral da República. E até esse parecer foi totalmente favorável. Então nós já temos decisões, pareceres e também temos que contar com os 5 votos que nós já temos do STF. Votos até surpreendentes, como foi do ministro Lewandowski, que também votou favorável aos aposentados. Portanto, é questão de tempo. Vamos torcer e acompanhar os trabalhos dos ministros do STF, que não vão ser poucos esse ano, nós sabemos. E toda vez que vocês ficarem desanimados com essa espera, que realmente é aflitiva, vocês pensem nisso. Pensem nesses julgamentos, nessas decisões muito favoráveis que nós já conquistamos. Essas decisões não mudam. Essas já são garantidas aos aposentados. Mas não se esqueçam, deixa o seu joinha aí para mim, usar os comentários aqui embaixo para que outras pessoas aqui no YouTube saibam que você gosta de assistir vídeos com esse conteúdo, tá bom? Até a próxima. Bye!